Nos anos 60, uma série de crimes brutais abalou a Califórnia, deixando marcas profundas na história criminal dos Estados Unidos. O responsável ficou conhecido como o assassino do Zodíaco. Esse serial killer não apenas ceifou vidas, mas também desafiou as autoridades com mensagens enigmáticas e códigos complexos que até hoje intrigam especialistas ao redor do mundo. Tudo começou. Outros sugerem que ele pode ter sido alguém de dentro do sistema, talvez até alguém ligado à própria polícia, dado o conhecimento detalhado que demonstrava sobre os procedimentos de investigação. O que torna o assassino do Zodíaco tão fascinante é que ele não se encaixa no perfil típico de um serial killer. Ele era metódico, inteligente e parecia estar sempre no controle. Além disso, sua obsessão por códigos e mensagens criptografadas faz com que o caso vá além de um simples crime. É quase como se ele estivesse brincando com a polícia e o público. O primeiro ataque creditado ao assassino do Zodíaco ocorreu em dezembro de 1968, na pequena cidade de Benícia, Califórnia. Um casal foi alvejado enquanto estava estacionado em um local isolado. David Faraday, de apenas 17 anos, foi morto no local. Sua namorada, Betty Lou Jensen, também adolescente, tentou fugir, mas foi perseguida e baleada várias vezes. Ela não sobreviveu. Inicialmente, as autoridades trataram o caso como um crime isolado, sem muitas pistas para seguir. No entanto, esse seria apenas o começo de uma série de eventos que marcariam uma era de terror. Poucos meses depois, em julho de 1969, outro casal foi atacado em Vallejo, uma cidade próxima. Darlene Ferrin e Mike Magial foram surpreendidos por um homem armado enquanto estavam em um carro à beira de um lago. O criminoso disparou vários tiros contra eles. Darlene morreu no local, mas Mike, apesar de gravemente ferido, conseguiu sobreviver e descrever o agressor para a polícia. Foi após esse segundo ataque que o assassino revelou sua identidade ao mundo. Ele enviou cartas para 3 jornais locais, assumindo a responsabilidade pelos crimes. Cada carta continha uma parte de um código criptografado, que ele afirmava conter informações sobre sua identidade. Esses códigos eram acompanhados por ameaças de novos ataques caso as mensagens não fossem publicadas. A audácia do assassino deixou as autoridades perplexas. Ele não apenas desafiava a polícia, mas parecia estar se divertindo com o caos que causava. As cartas eram escritas em um tom arrogante, como se o Zodíaco soubesse que nunca seria pego. Ele assinava todas elas com o mesmo símbolo estranho, um círculo com uma cruz. As autoridades começaram a perceber que estavam lidando com alguém extremamente inteligente e calculista. Ele escolhia suas vítimas cuidadosamente e sempre agia à noite, quando havia menos risco de ser visto. Apesar das descrições fornecidas pelos sobreviventes e das evidências coletadas nos locais dos crimes, a polícia não conseguia encontrar pistas concretas que levassem à identificação do assassino. O código enviado pelo Zodíaco finalmente foi decifrado por 2 cidadãos comuns, Donald Harden e sua esposa Betty. Eles descobriram que a mensagem continha uma confissão: "Eu gosto de matar porque é muito divertido." Embora a decodificação tenha sido um avanço importante, ela não forneceu nenhuma pista direta sobre a identidade do assassino. Ele continuava sendo um fantasma. As investigações se intensificaram, mas o Zodíaco parecia estar sempre um passo à frente. Ele continuava enviando cartas e códigos, mantendo o público e as autoridades em constante estado de alerta. Com cada nova mensagem, o mistério em torno do assassino do Zodíaco só aumentava. Ele não era apenas um criminoso. Ele era um enigma que desafiava as mentes mais brilhantes da época. Após os crimes em Benícia e Vallejo, o assassino do Zodíaco não parou. Ele continuou sua onda de terror, deixando mais vítimas e mensagens enigmáticas pelo caminho. Em setembro de 1969, outro casal foi atacado em um bairro residencial de Napa, Califórnia. Brian Artel e Cecelia Shepard foram esfaqueados várias vezes enquanto aproveitavam um dia tranquilo à beira do lago Berryessa. O assassino usava uma máscara assustadora, desenhada para parecer com o símbolo que ele assinava nas cartas, um círculo com uma cruz. Antes de atacar, ele avisou suas vítimas que elas estavam prestes a morrer.
Cecelia lutou bravamente, mas ambos ficaram gravemente feridos. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital dias depois. Brian sobreviveu e forneceu detalhes importantes sobre o agressor. Pouco tempo depois, o Zodíaco enviou outra carta à imprensa, reivindicando o ataque. Ele incluiu um fragmento de pano manchado de sangue, dizendo que era um troféu do crime. As autoridades começaram a perceber um padrão nos ataques. O assassino escolhia locais isolados e sempre agia quando havia poucas chances de ser interrompido. Em outubro de 1969, um novo ataque ocorreu em São Francisco. Um taxista chamado Postini foi morto a tiros após deixar um passageiro em um bairro nobre da cidade. Diferente dos outros crimes, este chamou ainda mais atenção porque aconteceu em uma área movimentada. O Zodíaco atirou contra Astini e fugiu, levando parte de sua roupa como troféu. Logo após o assassinato, o Zodíaco ligou para a polícia, assumindo a responsabilidade pelo crime e fornecendo detalhes que só o assassino saberia. Ele também ameaçou explodir um ônibus escolar se suas cartas não fossem publicadas. A polícia lançou uma caçada humana, vasculhando ruas e interrogando testemunhas. No entanto, apesar de todos os esforços, o assassino parecia ter desaparecido sem deixar rastros. As investigações seguiram por meses, mas nenhuma pista concreta foi encontrada. O Zodíaco continuava sendo um mistério, um fantasma que surgia e sumia quando queria. Durante esse período, ele enviou mais cartas e códigos, mantendo o público em constante estado de medo. Cada nova mensagem era mais provocativa do que a anterior. Ao longo das décadas, inúmeras teorias surgiram sobre quem poderia ser o assassino do Zodíaco. Alguns sugerem que ele era um cidadão comum, enquanto outros acreditam que ele tinha conexões com o governo ou até mesmo com agências de inteligência. Uma das teorias mais populares aponta para Arthur Leigh Gallen, um homem que foi investigado extensivamente pela polícia. Ele se encaixava no perfil físico descrito pelas testemunhas e possuía materiais relacionados ao caso. No entanto, apesar de ser considerado um dos principais suspeitos, Allen nunca foi formalmente acusado. Testes de DNA realizados anos depois excluíram sua participação nos crimes. Outra teoria sugere que o Zodíaco poderia ser alguém com conhecimento avançado em criptografia, devido à complexidade dos códigos enviados. Isso levou alguns a especularem que ele poderia ser um engenheiro, matemático ou até mesmo um militar. A hipótese de que o assassino tinha ligações com as Forças Armadas ganhou força porque ele demonstrava disciplina e organização, características típicas de treinamento militar. Alguns investigadores também levantaram a possibilidade de que o Zodíaco fosse um policial ou alguém ligado às autoridades. Seu conhecimento detalhado sobre procedimentos policiais parecia indicar isso. Durante as investigações, a polícia recebeu milhares de cartas supostamente escritas pelo Zodíaco. Muitas delas eram falsificações, mas algumas continham detalhes que só o verdadeiro assassino saberia. Para tentar identificar o criminoso, especialistas em grafologia analisaram as mensagens originais. Eles notaram padrões específicos na forma como as letras eram escritas, sugerindo que o autor era alguém metódico e extremamente confiante. Além disso, análises linguísticas revelaram que o Zodíaco tinha um vocabulário amplo e sofisticado, indicando que ele poderia ter um alto nível educacional. Com o avanço da tecnologia, investigadores modernos começaram a usar DNA para tentar resolver o caso. Amostras coletadas nas cenas dos crimes foram comparadas com bancos de dados genéticos, mas até agora nenhum resultado definitivo foi encontrado. Em 2020, um grupo de cientistas finalmente conseguiu decifrar o famoso código Z340, que havia permanecido indecifrável por mais de 50 anos. A mensagem, no entanto, não revelou nenhuma pista clara sobre a identidade do assassino. Ainda assim, a decodificação trouxe nova atenção ao caso, inspirando novas gerações de investigadores a continuarem procurando respostas. Algumas pessoas acreditam que o Zodíaco pode ter morrido sem nunca ser capturado. Outros sugerem que ele ainda está vivo, observando tudo de longe enquanto o mundo continua obcecado por seu legado. Independentemente de quem ele realmente era, o assassino do Zodíaco deixou um impacto duradouro na cultura popular. Filmes,
livros e documentários continuam explorando o caso, mantendo-o vivo na memória coletiva. Os crimes do assassino do Zodíaco não apenas tiraram vidas, mas também deixaram um clima de medo generalizado na Califórnia. A escolha das vítimas, quase sempre casais em locais isolados, fez com que muitas pessoas mudassem seus hábitos. Namorar no carro à noite tornou-se algo perigoso, quase impensável. As cartas enviadas pelo assassino alimentavam ainda mais o medo. Ele parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como se pudesse atacar novamente a qualquer momento. Jornais locais publicavam regularmente as mensagens e códigos enviados pelo Zodíaco, amplificando o terror coletivo. Muitos moradores começaram a ver o criminoso como uma figura onipresente, capaz de atingir qualquer pessoa. Escolas adotaram medidas extras de segurança, especialmente após as ameaças de explodir um ônibus escolar. Pais ficaram apreensivos ao deixar seus filhos irem para a escola sozinhos. A polícia enfrentava pressões enormes para capturar o assassino, mas sua incapacidade de resolver o caso só aumentava o sentimento de vulnerabilidade na população. Enquanto isso, o Zodíaco continuava provocando as autoridades. Suas mensagens eram cheias de sarcasmo e desafios, como se ele estivesse zombando da impotência da polícia. O medo também levou muitas pessoas a relatarem falsos avistamentos ou a acusarem inocentes. Qualquer comportamento suspeito era interpretado como uma possível conexão com o assassino. A paranoia tomou conta até mesmo de eventos cotidianos. Festas e encontros sociais passaram a ser evitados, especialmente em áreas rurais ou pouco movimentadas. A mídia teve um papel crucial nesse cenário. Ao divulgar detalhes macabros dos crimes e das cartas, ela ajudou a manter o caso em destaque, mas também contribuiu para o clima de pânico. Apesar disso, o caso também uniu comunidades em busca de respostas. Grupos de voluntários começaram a investigar pistas e compartilhar informações para tentar identificar o assassino. Alguns moradores relataram sentir alívio quando o Zodíaco parecia ter parado de atacar, mas o medo nunca desapareceu completamente. Sempre havia a sensação de que ele poderia voltar a qualquer momento. O impacto psicológico desses crimes foi profundo. Muitas pessoas que viveram na Califórnia na época relataram que nunca mais se sentiram seguras, mesmo décadas depois. O assassino do Zodíaco não apenas assustou uma geração, mas também transformou a maneira como as pessoas viam serial killers. Ele se tornou um símbolo do mal calculista e metódico. O assassino do Zodíaco não é apenas lembrado como um serial killer misterioso, mas também como uma figura icônica que transcendeu os limites da realidade para se tornar parte da cultura popular. Sua história inspirou inúmeros filmes, séries e livros, muitos dos quais tentam explorar o mistério por trás de seus crimes e mensagens criptografadas. Um dos exemplos mais famosos é o filme Zodiac, 2007, dirigido por David Fincher. Baseado no livro de Robert Graysmith, o longa retrata as investigações do caso e o impacto psicológico que o assassino teve sobre aqueles que tentaram desvendá-lo. A abordagem realista do filme ajudou a reavivar o interesse pelo caso, introduzindo a uma nova geração de espectadores fascinados por histórias de crimes reais. Além do cinema, o Zodíaco também ganhou espaço na literatura. Livros como Zodiac Unmasked, de Robert Graysmith, e The Most Dangerous Animal of All, de Gary L. Stewart, exploram diferentes perspectivas sobre o caso. Essas obras não apenas analisam os crimes em si, mas também mergulham nas teorias sobre quem poderia ser o assassino, mantendo o mistério vivo na mente dos leitores. Na televisão, documentários e séries como Mindhunter e The Killing Season frequentemente mencionam o Zodíaco ao discutir serial killers famosos. Ele é visto como um exemplo clássico de um criminoso que desafiou as autoridades. Na internet, o mistério do Zodíaco continua atraindo comunidades inteiras dedicadas a decifrar seus códigos e debater teorias. Fóruns online, podcasts e vídeos no YouTube mantêm o caso em alta. O símbolo do Zodíaco, o círculo com uma cruz, tornou-se um ícone reconhecível, usado em camisetas, posteres e até mesmo tatuagens por pessoas fascinadas pela história. Esse legado cultural prova que o assassino do Zodíaco não é apenas um criminoso, mas uma lenda moderna. Ele representa o desconhecido,
o inexplicável e o medo do que pode estar à espreita nas sombras. O caso do assassino do Zodíaco nos ensina muito mais do que apenas a história de um serial killer misterioso. Ele nos faz refletir sobre temas como medo, curiosidade e a busca incessante por respostas. Uma das primeiras lições é sobre a importância da colaboração. Durante as investigações, policiais, jornalistas e cidadãos comuns trabalharam juntos para tentar resolver o caso, mostrando que grandes desafios exigem esforços coletivos. No entanto, o caso também revela os limites da tecnologia e dos métodos de investigação da época. Apesar de todo o esforço, a polícia não conseguiu capturar o assassino, destacando que nem sempre temos as ferramentas necessárias para resolver todos os mistérios. A obsessão do Zodíaco por códigos e mensagens criptografadas reflete algo fascinante sobre a mente humana. Nosso desejo de desvendar segredos e buscar padrões mesmo quando eles parecem impossíveis de entender. Esse comportamento não é exclusivo do assassino. Como sociedade, somos naturalmente atraídos por enigmas e mistérios, seja em jogos, filmes ou crimes reais como este. Outra lição importante é sobre o impacto psicológico do medo. O Zodíaco não apenas matou pessoas, ele manipulou o medo coletivo para se tornar uma figura quase onipresente, demonstrando como o terror pode ser usado como uma arma poderosa. Isso nos lembra que o mal não está apenas nas ações, mas também na maneira como afeta nossa percepção de segurança e controle sobre nossas vidas. O caso também levanta questões éticas sobre a mídia e sua responsabilidade ao cobrir crimes. A divulgação das cartas do Zodíaco ajudou a manter o caso vivo, mas também amplificou o pânico entre a população. Por outro lado, o interesse público pelo caso impulsionou avanços em áreas como criptografia e análise criminal, mostrando que até mesmo tragédias podem gerar aprendizado e inovação. Para muitos, o Zodíaco é mais do que um assassino. Ele é um enigma que simboliza a luta humana para entender o mal e encontrar respostas para perguntas aparentemente impossíveis. Esse enigma reflete algo maior sobre nós mesmos, o fato de que o bem e o mal muitas vezes coexistem, e que compreender essa complexidade é essencial para lidar com o desconhecido. O caso também nos lembra da importância da empatia. Enquanto o Zodíaco via suas vítimas como peças de um jogo macabro, cada uma delas era uma pessoa real, com sonhos, medos e famílias que sofreram profundamente com sua perda. Para as gerações futuras, o Zodíaco serve como um lembrete de que ainda há mistérios no mundo que podem nunca ser completamente resolvidos, e isso é parte do que torna a vida tão intrigante e desafiadora. Ao mesmo tempo, ele nos inspira a continuar buscando respostas, mesmo diante da incerteza. Cada código decifrado, cada teoria debatida, é um passo em direção ao entendimento. Com o passar das décadas, o caso do assassino do Zodíaco continuou a intrigar investigadores e entusiastas. Graças aos avanços tecnológicos, novas abordagens surgiram para tentar resolver esse mistério de mais de 50 anos. Um dos desenvolvimentos mais significativos foi o uso de análise de DNA. Amostras coletadas nas cenas dos crimes foram preservadas, e com técnicas modernas, estão sendo comparadas a bancos de dados genéticos globais. Em 2020, um marco importante foi alcançado quando um grupo de cientistas finalmente decifrou o famoso código Z340. Embora a mensagem não revelasse diretamente a identidade do assassino, ela mostrou que ainda há esperança de desvendar outros segredos. Essa conquista inspirou novas equipes de especialistas a revisitar os arquivos do caso, utilizando ferramentas como inteligência artificial e algoritmos avançados para analisar padrões nas cartas e códigos. A inteligência artificial tem sido particularmente útil para identificar nuances na linguagem usada pelo Zodíaco. Alguns programas conseguem detectar traços de personalidade e até possíveis regiões geográficas onde ele poderia ter vivido. Além disso, a genealogia genética, uma técnica que rastreia ancestrais através do DNA, está sendo aplicada ao caso. Esse método já ajudou a resolver outros crimes antigos, como o assassinato de Golden State Killer. Investigadores também estão usando reconstrução facial baseada em descrições de testemunhas e evidências físicas. Essas imagens atualizadas podem ajudar a identificar possíveis suspeitos ou seus descendentes.
Outra teoria moderna sugere que o Zodíaco pode ter usado táticas de desinformação para confundir as autoridades. Algumas mensagens podem ter sido deliberadamente falsificadas ou exageradas para distrair as investigações. Paralelamente, grupos de entusiastas online continuam a debater o caso. Eles compartilham novas interpretações dos códigos e analisam pistas que podem ter sido negligenciadas no passado. Um exemplo interessante é a análise de registros telefônicos da época. Embora rudimentares, esses registros podem fornecer pistas sobre chamadas feitas pelo assassino após alguns dos crimes. A criptografia também ganhou nova atenção. Especialistas estão explorando se os códigos remanescentes podem ser parte de um sistema mais complexo, talvez interligado a outros casos não resolvidos. Alguns pesquisadores sugerem que o Zodíaco pode ter deixado pistas intencionais em suas mensagens, como referências a locais específicos ou datas simbólicas, que ainda não foram completamente compreendidas. O caso também motivou melhorias nos métodos de investigação criminal. Hoje, agências policiais utilizam técnicas mais avançadas para lidar com crimes semelhantes, aprendendo com os erros cometidos no passado. Quando pensamos no caso do assassino do Zodíaco, é impossível ignorar o profundo impacto emocional que seus crimes tiveram sobre as vítimas, suas famílias e os sobreviventes. Para aqueles que perderam entes queridos, o trauma não terminou com o fim dos ataques. A ausência de justiça, a falta de um culpado preso ou identificado, deixou marcas profundas e duradouras. As famílias das vítimas passaram décadas lutando por respostas. Elas organizaram campanhas, colaboraram com investigadores e buscaram apoio da mídia, tudo na esperança de encontrar algum tipo de conclusão. Os sobreviventes também carregam cicatrizes emocionais. Brian Artel, que foi esfaqueado durante o ataque em Lake Berryessa, tornou-se uma figura central no caso. Ele dedicou grande parte de sua vida a ajudar nas investigações. Apesar de sua coragem, Artel admitiu em entrevistas que os eventos o marcaram permanentemente. Ele viveu anos com medo de que o Zodíaco pudesse voltar para terminar o que havia começado. Outros sobreviventes relataram dificuldades em retomar suas vidas normais. O trauma psicológico causado pelos ataques muitas vezes os levou a questionar sua própria segurança e confiança no mundo ao seu redor. Além disso, o impacto emocional não se limita apenas às vítimas diretas. Policiais, jornalistas e até mesmo curiosos que mergulharam profundamente no caso relataram sentir uma sensação de frustração e impotência diante do mistério. Crimes não resolvidos como este desafiam nossa necessidade humana de justiça e clareza. Eles nos lembram que, por mais avançados que sejamos, há aspectos da vida que podem permanecer para sempre desconhecidos. A sociedade, por sua vez, lida com esses casos de maneiras diferentes. Alguns preferem esquecer, enquanto outros continuam obcecados pela busca por respostas, alimentando debates e especulações. Essa dualidade reflete algo maior sobre nós: o desejo de encontrar significado mesmo na tragédia. Continuamos a contar histórias sobre o Zodíaco não apenas porque ele era um assassino misterioso, mas porque ele representa algo que ainda não entendemos completamente. Esse fascínio também revela nossa capacidade de transformar dor em propósito. Muitos familiares de vítimas usaram suas experiências para promover mudanças, como melhorias nas políticas de segurança e suporte psicológico para vítimas de crimes violentos. No entanto, o fato de o caso ainda estar sem solução também nos faz questionar nossos próprios sistemas de justiça. Como pode um criminoso tão audacioso escapar por tanto tempo? Isso expõe falhas e lacunas que precisam ser abordadas. Ao mesmo tempo, o caso do Zodíaco serve como um lembrete de que, mesmo diante da incerteza, devemos continuar buscando respostas. Cada nova pista, cada teoria debatida, é uma forma de honrar as vítimas e garantir que seus nomes não sejam esquecidos. Chegamos ao fim dessa jornada fascinante pelo caso do assassino do Zodíaco, mas o mistério continua vivo na mente de todos que se interessam por crimes reais e enigmas inexplicáveis. Esse caso não é apenas uma história isolada. Ele representa algo muito maior. É um lembrete de que o desconhecido está sempre ao nosso redor, esperando para ser explorado. O assassino do Zodíaco se tornou um ícone na cultura criminal,
simbolizando nossa eterna busca por respostas sobre o mal e nossa posição diante do inexplicável. Ao longo dessas sessões, exploramos os relatos das testemunhas, as teorias modernas, os avanços tecnológicos e até mesmo o impacto cultural desses eventos. Mas, mais do que isso, vimos como esses mistérios nos conectam uns aos outros. Eles nos unem em nossa curiosidade, em nossas perguntas e em nosso desejo de entender o universo. Essa história também nos ensina que a verdade muitas vezes está escondida nas sombras, esperando que alguém tenha coragem de olhar mais de perto. Talvez nunca saibamos exatamente quem era o assassino do Zodíaco, mas seu legado permanece como um convite para nunca pararmos de questionar. Casos como esse nos lembram que ciência e imaginação podem andar lado a lado. Enquanto buscamos explicações lógicas, também devemos manter viva a chama da criatividade e do sonho. Hoje, mais do que nunca, estamos equipados com ferramentas incríveis para investigar esses fenômenos. DNA, inteligência artificial e análise de dados estão expandindo nossos horizontes. No futuro, quem sabe, talvez encontremos evidências concretas que finalmente revelem a identidade do assassino do Zodíaco ou desvendem outros mistérios semelhantes. Até lá, continuaremos a explorar, a debater e a sonhar com possibilidades que hoje parecem inalcançáveis. Cada pequeno passo nessa direção nos aproxima de algo extraordinário. Então, queridos espectadores, eu te convido a fazer parte dessa jornada. Continue pesquisando, questionando e compartilhando suas descobertas. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre mistérios, crimes reais e curiosidades intrigantes. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que também amam explorar o desconhecido. Vamos espalhar essa paixão pelo mistério e pela descoberta. Por fim, lembre-se: o mundo está cheio de segredos esperando para serem desvendados. Quem sabe o próximo grande mistério não começa com você?